Depois de milhões de anos vivendo como caçadores e coletores no Paleolítico, a humanidade passou por uma das maiores transformações de sua história, o surgimento do período Neolítico. Na aula anterior, conversamos um pouquinho sobre o Paleolítico e hoje nós conversaremos sobre o Neolítico ou a Idade da Pedra Polida. Esse período teve início por volta de 10 mil anos atrás, marcando o começo de um novo modo de vida. E tudo começa com uma descoberta revolucionária, a agricultura. Mas afinal, como ela surgiu? Acreditamos que a agricultura tenha começado de forma gradual e quase acidental. Os grupos humanos observavam a natureza e percebiam que sementes caídas no solo, depois de um tempo, germinavam e se transformavam em plantas. Com essa observação, passaram a plantar intencionalmente sementes próximas aos seus acampamentos. Além disso, mudanças climáticas, como o fim da última era do gelo, tornaram o ambiente mais favorável ao crescimento de plantas. Com menos necessidade de migrações constantes, os humanos começaram a permanecer mais tempo em um mesmo lugar, em uma mesma determinada região. Aí começou o processo de sedentarização. Observe que o homem ele não deixa de ser nômade, mas ele começa um processo de sedentarização, o qual fez com que boa parte da humanidade se estabelecesse em um lugar determinado, geralmente próximo de rios. Com o tempo, esses grupos aprenderam a selecionar as melhores sementes, cuidar do solo e organizar o plantio. Assim, nasceram as primeiras formas de agricultura, como o cultivo de alimentos, como trigo, cevada e arroz. Paralelamente, os seres humanos começaram também a domesticar animais como cabra, ovelhas, garantindo carne, leite e outros recursos, por exemplo, o couro para fazer a roupa. Essas mudanças deram origem à chamada Revolução Agrícola, que transformou completamente a vida humana. Com uma fonte de alimento mais estável, ou fontes, porque a agricultura e tal, os grupos deixaram de ser nômades e se tornaram sedentários. Os grupos começaram a deixar de ser nômades e começaram a se tornar sedentários, passando a viver em locais fixos. Assim surgiram as primeiras aldeias. Mas o processo de sedentarização ele não acontece de uma vez só em todos os lugares do mundo. Muito cuidado com isso. Esse novo estilo de vida trouxe diversas mudanças importantes. As pessoas começaram a construir casas feitas de barro, pedra ou madeira, e as comunidades foram crescendo e se organizando. No Neolítico também houve avanços nas ferramentas, que passaram a ser feitas com pedra polida, mais resistente e eficiente. Essas ferramentas eram essenciais para o cultivo, a construção e outras atividades do dia a dia. Perceba que, desde o Paleolítico, agora no Neolítico também, o ser humano ele transforma as coisas da natureza para facilitar a sua vida. Essa é a função básica da ferramenta. Outro grande avanço foi o desenvolvimento da cerâmica, permitindo armazenar alimentos e água. Além disso, surgiu a produção de tecidos feito com fibras naturais. Com o aumento da produção agrícola, começaram a surgir os excedentes, alimentos além do necessário. Isso levou ao início das trocas entre grupos, uma forma primitiva de comércio. A vida em comunidade também levou à divisão do trabalho. Enquanto alguns cuidavam das plantações, outros fabricavam ferramentas, construíam e organizavam a vida social. No campo cultural, muitos povos passaram a cultuar forças da natureza, principalmente ligadas à fertilidade da terra. Também surgiram construções como os monumentos megalíticos, como de Stonehenge.
Apesar dos avanços, viver em comunidade também trouxe desafios como conflitos, doenças e desigualdades. Em resumo, o Neolítico foi um período decisivo, foi quando o ser humano deixou de apenas retirar da natureza o que e passou a produzir seu próprio alimento, transformando assim completamente sua relação com o mundo. Mas cuidado, o extrativismo continua até hoje. Na verdade, o que aconteceu foi a diminuição de forma significativa a coleta, a pesca e a caça. Mas ainda continua grupos humanos coletando, caçando, pescando. E por isso, até hoje, a agricultura continua sendo uma das bases da nossa sociedade. Uma herança direta daquele momento revolucionário que começou há milhares de anos. Então vamos para um mapa mental. O Paleolítico, o período Neolítico, também conhecido como Idade da Pedra Polida. Nesse período nós tivemos a Revolução Agrícola, o processo de sedentarização, a importância e o começo de uma indústria artesanal, a divisão social do trabalho, as primeiras propriedades privadas. Grupos ou famílias controlavam determinado espaço em determinado lugar. Quero convidar você para o próximo vídeo, que nós vamos falar um pouquinho do período da oriental clássico. See you later.